Série Assim Diz o Senhor. Estudo número 36, primeira parte. Os milagres de Jesus. Pergunta 1. Que testemunho deram da obra de Cristo os principais dos sacerdotes e os fariseus? Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: o que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? João 11:47. Resposta bíblica. Esses líderes espirituais do povo judeu da época de Cristo estavam com dificuldades para incriminar a Cristo, pois, segundo suas próprias palavras, ele fazia muitos milagres entre o povo. Pergunta 2. Por meio de que, disse Pedro no dia de Pentecostes, Cristo havia sido aprovado por Deus? Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com muitas maravilhas e prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Atos 2:22. Resposta bíblica. Pedro salientou para os seus ouvintes que Jesus havia operado muitas maravilhas, prodígios e sinais, ou seja, diversos milagres entre o povo, e que esses milagres eram um sinal perfeito de que Jesus era sim o Messias, o Filho de Deus, que ele enviou para salvar a humanidade. Pergunta 3. Por que meio dizia Jesus expulsar os demônios? Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 11:20. Esta mesma passagem em Mateus 12:28 diz, pelo Espírito de Deus. Resposta bíblica. Jesus afirmou claramente que operava todos os seus milagres pelo poder direto de Deus. Durante a terceira praga no Egito, a de transformar o pó em piolhos, os mágicos, não conseguindo imitá-la, disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Êxodo 8:18 e 19. Pergunta 4. Em que se baseava Nicodemos para crer que Cristo era um mestre vindo de Deus? Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. João 3:2. Resposta bíblica. O próprio Nicodemos, um doutor da lei dos dias de Cristo, confirmou que acreditava ser Cristo o enviado de Deus, principalmente em função dos milagres que Jesus fazia e dos quais Nicodemos estava bem ciente. Pergunta 5. Depois da cura do cego, com que buscavam alguns fariseus provar que Cristo não era de Deus? Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. João 9:16, primeira parte. Resposta bíblica. Os fariseus acusaram a Cristo de não ser vindo de Deus porque curava no sábado. Era uma falsa acusação esta. Cristo guardava o sábado, mas não segundo as concepções dos fariseus quanto a essa observância. Pois no sábado, Jesus fazia milagres e ajudava muitas pessoas. Pergunta 6. Que pergunta fizeram outros para rebater esse ponto de vista? Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. João 9:16, última parte. Resposta bíblica. Outras pessoas perguntaram aos fariseus: como um homem pecador poderia fazer tais sinais? Ficaram sem resposta. Pois o fato de Jesus fazer tanto bem, curando e salvando tantas pessoas, mesmo que no sábado, era para eles um sinal, sim, de que Jesus
era o Filho de Deus. Pergunta 7. Qual foi o resultado dos milagres que Cristo fez na primeira Páscoa? E, estando ele em Jerusalém, por causa da Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. João 2:23. Resposta bíblica. O resultado dos milagres de Jesus Cristo foi que muitas pessoas, vendo tais maravilhas, creram no seu nome como sendo o Messias enviado por Deus. Pergunta 8. Que pergunta a realização desses milagres levou muitos a formularem? E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que ele tem feito? João 7:31. Resposta bíblica. Jesus, com suas operações de milagres e maravilhas, levou as pessoas a crerem que ele poderia sim ser o Messias, pois suas ações eram de grande valor e de grande maravilha aos seus olhos. Pergunta 9. Por que eram muitos atraídos para Cristo? E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João 6:2. Resposta bíblica. Multidões eram atraídas a Cristo porque viam nele o poder de Deus na operação das suas curas e demais milagres. Um milagre é uma manifestação de poder divino ou sobre-humano, por uma maneira fora do comum ou extraordinária. Daí o atrair a atenção. Cristo alimentou os 5.000 com a multiplicação dos pães e peixes, e todos se admiraram. Todos os dias Deus alimenta milhões da humanidade com a multiplicação dos frutos da terra, e ninguém se maravilha. Cristo, por um processo abreviado, transformou a água em vinho, e todos ficaram espantados. Mas todos os anos Deus faz isso mesmo por um modo comum, mediante a videira, em quase ilimitadas quantidades, e ninguém se surpreende. Um milagre divino, portanto, sempre que se realiza, visa curar e salvar, e chamar a atenção para a fonte do divino poder. Pergunta 10. O que disse o povo ao ver os milagres feitos por ele? Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Marcos 7:37. Resposta bíblica. O povo afirmava que Jesus fazia o bem quando operava as suas maravilhas em prol de surdos, mudos e de pessoas enfermas e até mesmo de pessoas que haviam morrido e foram por ele ressuscitadas. Pergunta 11. Que espécie de doenças e enfermidades Jesus curava? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Mateus 4:23 e 12, verso 15. Resposta bíblica. Jesus curava todos os tipos de enfermidades. Pergunta 12. Quem era trazido a Jesus? E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Mateus 4:24. Resposta bíblica. Pessoas com todos os tipos de enfermidades e problemas eram trazidas a Jesus e ele as curava. Aflito e triste coração, Deus cuidará de
ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que é mistério